Oi, eu sou o Vinícius. Eu vou apresentar esse trabalho sobre anabolizantes, esteroides e GH da disciplina Terapêutica Médica 1. O grupo é formado por mim, Ana Maria, Fabrício e Rafael. Então, o que são essas drogas? Os esteroides anabolizantes são andrógenos naturais e sintéticos, então a testosterona e todos os seus derivados, que têm efeito de hipertrofia muscular e aumento do desempenho físico, apesar de que os estudos ainda não comprovaram se realmente há um aumento da força muscular, além do que já se teria tido com a prática do exercício. E o hormônio do crescimento, que é um hormônio natural, mas passou a ser utilizado depois do desenvolvimento da sua forma recombinante e que tem efeitos muito parecidos com os anabolizantes. E é importante lembrar que a pessoa só vai ter esses efeitos se ela praticar exercício físico e tiver uma injeção alta de proteínas. Então, os esteroides passaram a ser utilizados após a década de 30 e o GH na década de 50. São amplamente utilizados desde então no mundo esportivo por atletas de forma ilícita para aumentar o rendimento, mas também são usados por jovens por motivos estéticos. E uma curiosidade é que durante a Segunda Guerra Mundial, as tropas alemãs utilizavam para aumentar a agressividade dos soldados, que é um dos efeitos adversos. E não são somente drogas de abuso, também tem uso clínico no tratamento de algumas doenças, como o hipogonadismo, por exemplo. Em relação à farmacocinética, os anabolizantes podem ser usados por via oral ou por via parenteral, e o GH é exclusivo da via parenteral. A via oral é mais conveniente, mas as substâncias precisam ser alteradas quimicamente para isso, e o metabolismo da forma ativa pode gerar danos ao fígado. Então, tem maior toxicidade, mais efeitos colaterais, mas tem maior potência e maior taxa de excreção, o que vai dificultar a detecção nos exames antidoping. E a via parenteral geralmente é administrada por via intramuscular, para evitar a variação muito grande nos níveis plasmáticos, e vai ter menor potência, menor taxa de excreção, sendo mais fácil a detecção em antidoping, menor toxicidade e menos efeitos colaterais. E todo anabolizante vai ter efeitos anabólicos e andrógenos. Os efeitos anabólicos são aqueles que a pessoa quer quando usa a droga, que é aumento da síntese proteica. Mas eles sempre vão ser acompanhados dos andrógenos, que é aumento de pelos, a voz mais grave. Em relação à farmacodinâmica, como que os anabolizantes vão agir? Então, os hormônios esteroides são lipofílicos, então eles atravessam livremente a membrana plasmática. No citoplasma, eles vão interagir com o receptor, e esse complexo receptor esteroide vai promover a transcrição de um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai ser traduzido pelos ribossomos no citoplasma e vai produzir proteínas que vão ativar uma cascata metabólica, que aí sim vai ser a produção das proteínas que são necessárias para a hipertrofia muscular, como a actina e a miosina, por exemplo. Já o GH, a hipótese que se tem hoje é que existem duas vias de ação, a via direta e a indireta. Na direta, o GH vai agir diretamente no tecido muscular, ele vai interagir com os receptores das células satélites. As células satélites são células progenitoras, pouco diferenciadas, então ele vai agir promovendo a proliferação e a diferenciação delas, que essas células satélites vão se fundir à fibra muscular, e a fibra muscular são células multinucleadas, então essa fusão vai adicionar um núcleo a mais à célula e vai aumentar a capacidade de síntese proteica. Já na via indireta, o GH vai agir nas células do fígado. O GH é um hormônio peptídico, então ele não atravessa a membrana plasmática, ele vai agir no receptor da membrana e vai ativar três vias diferentes. Essas vias vão promover a síntese do IGF-1, que é o fator de crescimento similar à insulina do tipo 1. Os hepatócitos vão secretar essa proteína, que aí sim ela vai agir diretamente no tecido muscular. Então ela vai interagir com o receptor dela e vai fosforilar vários substratos celulares que vão permitir a transcrição de genes que vão promover a produção das proteínas musculares. O principal problema dos anabolizantes é que eles trazem muitos efeitos adversos. Então, por exemplo, no aparelho cardiovascular, eles aumentam o LDL, diminuem o HDL, então aumentam a chance de infarto, podem gerar arritmias. Nos rins, eles geram lesão renal. No fígado, eles podem promover o surgimento de tumores. No sistema mesolímbico de prazer, eles vão aumentar a secreção de dopamina e serotonina, então vai gerar bem-estar,
mas pode aumentar a agressividade também. E no sistema reprodutor, com o uso crônico desses hormônios exógenos, o corpo vai diminuir a produção natural de testosterona. Então, pode ocorrer infertilidade e até mesmo a atrofia dos testículos. Em relação às medidas públicas de controle, no Brasil, os anabolizantes são classificados como C5, pela Portaria 344 de 98, e precisam de receituário branco em 2 vias para serem dispensados. E desde 91, a Agência Mundial Antidoping considera a testosterona e qualquer derivado dela como uma substância de uso controlado. De acordo com a Secretaria Nacional Antidrogas, cerca de 0,3% da população já fez uso dessa droga, e essa taxa aumenta para 1% entre os estudantes. Isso gera um impacto na saúde pública devido ao grande número de efeitos adversos que essas drogas trazem, e gerando maior demanda de recursos e maiores gastos. Isso torna mais grave ainda pelo fato de algumas pessoas adquirirem essas drogas de forma clandestina, em academias e na internet, e essas drogas clandestinas têm uma procedência duvidosa e podem até gerar mais efeitos adversos. Então, concluindo, o uso abusivo dessas drogas se dá não só pela falsa expectativa de se atingir um corpo perfeito, que de certa forma é vendido pela mídia, mas também entre os jovens pela expectativa de se atingir um padrão de masculinidade que é o que é aceito na nossa sociedade hoje. Então, tendo em vista o grande número de danos que essas drogas podem trazer, elas geram um maior gasto na saúde pública, e o que poderia ser facilmente evitado se não houvesse o uso indiscriminado desses anabolizantes. Essas foram nossas referências, e muito obrigado, e meu grupo e eu estamos disponíveis para qualquer dúvida.